Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Ping Podcast. E hoje eu tô aqui com o Gustavo AGS da Utacar para falar sobre processos comerciais. Quem aí precisa vender mais, né, Gustavo? Seja muito bem-vindo ao Ping Podcast. Muito obrigada aí por disponibilizar o seu tempo para a gente tratar um assunto extremamente importante para qualquer empresa, né? Renata, vender mais. eu que agradeço aí o convite, seus ouvintes aí, todo mundo, a sua audiência. Então vamos bater um papo aí bem legal e como que a gente faz lá o processo comercial. Eu sou apaixonado por esse tema, você sabe disso. Sim. Então vamos tentar aí discutir bastante coisa aí. Primeiro, gostaria que você se apresentasse. Gustavo, Utacar, fale um pouco mais da sua empresa pra gente. Bom, vamos lá. Eu sou o Gustavo AGS, eu sou responsável pelas operações da Utacar. Nosso foco é loja de rua, nós temos algumas operações dentro de concessionária também. E o nosso trabalho é no mundo automotivo. Então a gente começou há 13 anos aproximadamente, tá? Com oficina mecânica. Então a gente faz toda a parte de revisão preventiva, corretiva. Nós somos credenciados pela Bosch. E também temos a parte de estética automotiva, então toda a parte de higienização, polimento, proteção de superfície, somos credenciados pela CarPro. E temos também a parte de funilaria e pintura rápida, né, o famoso Fast Repair. E nós somos credenciados pela PPG também, que é uma baita de uma empresa aí, nível mundial. Então é um pouquinho do nosso segmento que a gente faz lá, é cuidar dos carros aí da galera. Então é isso que a gente faz aí durante todos esses anos. Legal, e 13 anos de mercado é bastante tempo, né? Tempinho. Já acertamos bastante, erramos bastante, principalmente na parte comercial. Então tem bastante coisa para falar aí. Por isso que eu te trouxe aqui, Bom. Por conta da sua expertise aí nessa área que é o core de qualquer empresa, né? Qualquer empresa existe para vender, para prestar um serviço para outro, né? Claro, você tem que ter um produto que seja que alguém queira, né? E o core da empresa é vendas, não tem como a gente fugir disso. E me conte, em que momento você viu que era necessário criar um processo de venda? Porque geralmente as empresas começam ali, vendendo aqui, vendendo ali para os conhecidos, muito sem processo, né? Uhum. E a gente sabe que para a gente realmente aumentar, ter metas, a gente precisa ter um processo definido, né? Canais de vendas. Quando que você começou a perceber que isso era necessário? Renata, eu sempre fui vendedor, né? Antes de ter meu negócio, eu era vendedor, sempre fazia isso. É isso, vendas, né? Então, eu sempre fui vendedor. E quando eu percebi que a gente precisava de um processo, quando começou a ter um time de vendas na minha empresa e eu tinha resultados diferentes entre esses vendedores, entre esse time. Então eu sempre tive ali um vendedor que se destacava, vendia mais, outro que estava mais ou menos e um ruim. E aí você começa a perceber, estudar, ver número, atendimento e etc. Na minha cabeça, na minha experiência, eu acho que a venda é um processo, tá? Então, quando você pega um vendedor que tem alta performance, ele tem aquele processo, ele faz aquilo ali. É óbvio, tem vendedor que é um pouco mais carismático, tem vendedor que estuda um pouco mais até para saber do produto e serviço, e ele acaba, né, se destacando. Mas um vendedor, para ele ter um mínimo ali de número legal, para ele ter vendas, etc., ele tem que seguir ali um processo. Então foi naquele momento que eu peguei quem tinha o melhor resultado, falei, o que esse rapaz está fazendo? E eu também, como eu sempre cuidei de vendas, eu sempre tive nesse time de vendas e eu tinha uma boa performance, eu falei, vamos colocar no papel o que a gente vem fazendo para que todo mundo siga e também todo mundo tenha resultado. Então foi nesse momento que eu falei, precisa ter um script aqui, precisa ter um processo legal. Então foi assim que a gente começou ali a estruturar um departamento comercial. Então... Legal. E qual foi a primeira parte, assim, da estruturação? Bom, lá não, vou falar do meu negócio, né? Vou dar alguns exemplos aqui de carro. A gente tem ali um cliente que está indo buscar um produto, um serviço, na verdade, resolver o problema ali que ele tem no carro, né? Então, a primeira coisa que a gente fez foi qual é a sequência lógica de falar para o cliente passar um orçamento ou fazer um processo comercial. Então, a primeira coisa é entender o que o cliente está buscando. Né? Se realmente a nossa empresa ela tá apta a resolver aquele problema do cliente. Porque no mundo automotivo tem inúmeros problemas e tem coisa que a gente não faz, tá? Então a primeira coisa é entender o cliente, né?
Eu acho que aí vem até uma outra coisa que você falou e deixou muito claro agora, é saber também o perfil de cliente, né? O que eu não faço, melhor do que saber para quem faz é também saber para quem você não faz, Exatamente, exatamente. Eu acho assim, tem que falar não. né? Exato. Tem que saber quem é o nosso cliente também, né? A gente tem que saber que a gente não tá ali para vender para todo mundo, porque o mesmo produto, serviço, até saindo do segmento automotivo, você vai ter vários preços, várias qualidades, várias entregas, então você tem que também entender o problema do cliente e se aquele cliente está buscando aquilo que a sua empresa faz, porque às vezes o cara quer realmente tomar simplesmente um vinho, mas qual é o vinho que ele está buscando? Nós temos vinho de R$30 e tem vinho de 100, 200 mil reais. Então é entender realmente aquele cliente. E nessa estruturação inicial que você perguntou, então o primeiro passo é entender o cliente, né? A nossa empresa ela vai resolver o produto ali, o serviço que ele está buscando. Depois a gente eleva um pouco a qualidade, mostrando os nossos diferenciais e por que a Utacar está apta a resolver aquele problema. Então, os nossos credenciamentos, os nossos profissionais, a nossa estrutura, os nossos equipamentos, case de sucesso igual àquele produto que ele está buscando, e depois a gente passa ali qual é o valor, o produto. Então, a primeira coisa básica que a gente fez lá atrás foi fazer essa sequência lógica. Eu vou te dar um exemplo que acontecia muito. Às vezes o cliente pergunta o preço, né? É natural, WhatsApp, o cara já Sim. buscou a gente ali na rede social e já pergunta o preço. Eu tinha vendedor que já falava o preço, né? Esse vendedor não tinha uma boa performance. O vendedor que tem uma boa performance, ele primeiro conversa com o cliente. Ele entende o que o cliente quer, né? O cliente, ele sente acolhido. Pô, o cara pelo menos me escutou. Né? Mas o cliente não sabe que por trás daquilo a gente está entendendo se realmente aquele produto é eficiente naquele momento. Depois fala os nossos diferenciais e depois você fala o preço, o valor. Então quando o cliente recebe, ele já viu um monte de coisa e falou assim, pô, né? Porque é diferente você falar assim, quanto custa aquilo? R$1.000. Agora você fala, não, é isso, e aí é R$1.000, é diferente. Você está aumentando o valor mesmo, Exatamente. né, para o cliente. Por isso que existe um processo. Por isso que eu acho que a venda tem que ter um processo. Não é simplesmente passar preço, né? Então foi onde a gente começou ali o processo. Não, sensacional. E você tem um script, então. Tem. Todo mundo age da mesma maneira lá na sua equipe. O que eu gosto é o seguinte de falar. O processo tem que seguir aquela sequência, mas coloque o seu jeito, né? Tá. Porque senão... personalizado. eu não sou contra, tá? Mas senão a gente tem um robô lá. É verdade. Então assim... Uma AI, tá tudo É isso aí. Não tô dizendo que é ruim, tá? Porque é uma outra coisa que eu estudo também. Mas eu acho que ainda no meu negócio, tá? Pelo volume, faz sentido ter um humano atendendo, eu gosto disso. Hoje eu tenho escutado muitos empresários falando que está cada vez mais difícil falar com os clientes. Você sente isso? Porque assim, você falou, o primeiro passo é falar com o cliente para entender o que ele precisa, para entender a demanda, para ver se o meu produto, o meu serviço resolve. Como que você faz? Você fala por telefone? Porque a maioria das pessoas hoje eu ouço aqui que não gostam mais de falar no telefone. Ou você fala pelo WhatsApp. Essa é uma questão que hoje está sendo muito comum, né? É fácil, não é mesmo. Né? Você também tem essa dificuldade. Tem esse problema, porque ainda mais hoje, o cliente jovem, ele quer muito instantâneo, né? O WhatsApp, ele já virou um negócio que se você não responder em 5 minutos, o cara coloca lá um ponto de interrogação. Tá demorando. É isso. Mas a gente precisa ter um limite ali, né? A gente precisa ter um equilíbrio em tudo isso. Falando um pouquinho do processo, acho que responde um pouco dessa sua pergunta. Não quero entrar nesse tema aqui, mas você é especialista nisso. O marketing tem um papel fundamental num processo comercial para ter um bom resultado, tá? Sim. Então, a primeira coisa é trazer um lead qualificado, ok? A maioria dos clientes que dá um problema nesse atendimento, ele não é um lead qualificado. Né? Então aqui a gente já tem uma questão que precisa vir. Então o marketing precisa entregar. Então quando você tem um site com a sua palheta de cor, um site que quer dar para o cliente já essa orientação do como a empresa trabalha, você já filtra aqui algumas coisas. Sim. Tá? Então já é algumas coisas. E segundo, antes de chegar num vendedor, eu tenho um processo que é um pré-venda.
Esse pré-venda, ele faz mais uma qualificação desse cliente. Então aqui a gente já percebe qual que é o intuito desse cliente. Então eu vou te dar um exemplo. Na nossa empresa, a gente trabalha de forma agendada. E tem cliente que liga lá do nada, 3 horas da tarde, e fala, posso levar o carro aí agora, porque eu preciso fazer uma revisão, tal, não sei o quê. Esse lead, esse cliente, ele nem chega pro vendedor. Ele mata aqui no pré-venda. Porque já é um cliente que a gente não vai conseguir atender, porque a gente trabalha agendado. Sim. Tá? Então, o cliente, ele tá com o carro quebrado na rua. Precisa de um socorro. A gente não faz esse serviço. Já mata aqui no pré-venda e não chega pro vendedor. Então, assim, respondendo a sua pergunta, é sim difícil hoje. As pessoas querem rápida a resposta. Mas a gente tem um processo antes de chegar no vendedor para que o vendedor Já não qualifica. fique qualificando para não ficar perdendo tempo e etc. Então, a gente tenta fazer dessa forma, mas é um desafio também essa informação de ser o mais rápido possível, tá? Então, Você falou uma coisa muito importante, né? Que é a junção ali do marketing e vendas. A gente sabe que hoje é extremamente importante você receber o lead já qualificado, mas também você, em todo o processo, até no pós-venda, você usar o marketing também para fomentar, né? Como que você usa hoje essa junção do marketing e vendas? Você tem um marketing bastante ativo? Tenho. Hoje o nosso marketing mais forte é o tráfego pago de busca em busca, né? Então, assim, hoje o Google ele lidera a questão de buscas, Sim. tá? A gente tem Pra gente também. A gente tem tráfego pago em rede social, mas o meu produto, o meu serviço, ele é na necessidade do cliente. Ele não é um produto de desejo. Né? Então, o que eu sempre gosto de falar no nosso marketing. É diferente você estar ali no Instagram, rodando ali o feed. Você viu um lanche, você viu uma bolsa, você compra mesmo não precisando. Agora, você não compra uma revisão de um carro, você não compra uma pintura de um para-choque se ele não tiver batido, né? Então, a busca hoje é o nosso forte, tá? O Google. Então, a gente trabalha muito o tráfego pago, então vem esse lead. O anúncio tem que estar muito bem feito para a gente já filtrar essa galera. Então, eu vou dar um exemplo que a gente mudou um anúncio esse tempo atrás. A gente não atende seguradora, tá? Na funilaria e pintura. E tava vindo bastante gente buscando qual seguradora se atende. Então a gente já colocou no anúncio que não atende seguradora. Quer dizer, eu já livrei até um clique ali, né? Pra quem entende aí de Google. Já economizou. Exato. Então, esse marketing, ele faz essa geração de lead, essa qualificação. É óbvio que não consegue 100%, vem lead qualificado. Aí vem pro pré-venda e aí depois vem pro vendedor. E depois do processo comercial como um todo, que eu gosto de falar, no pós-venda é onde começa a próxima venda. Exato. Né? Então aí tem outras pessoas que fazem esse pós-venda com o nosso cliente e aí já começa ali uma nutrição, até uma próxima revisão, um próximo serviço, e aí a gente utiliza IA não para falar com o cliente, mas sim para gerar esses dados, né, com o nosso RP, e aí começa uma próxima venda ali. Então o marketing tá tanto no pré ali, na geração do lead, até depois numa geração de conteúdo para esse cliente voltar numa próxima oportunidade. E lá você usa algum tipo de técnica a gente sabe que tem várias técnicas de vendas. Você tem uma específica que você utiliza lá ou não? Olha, eu sempre vendo... o nosso mercado ele é bem prostituído, tá? O mercado automotivo. É complicado. Então, qual é a nossa técnica? É ser o mais transparente possível, né? Não deveria ser uma técnica. Eu sempre falo assim, hoje em dia, no mundo que a gente vive, os honestos são diferentes. Não deveria ser, no mínimo. Era pra ser o normal, né? Exatamente, né? Então, assim, o que a gente faz, que é uma técnica que a gente utiliza muito, é mostrar exatamente para o cliente como é que tá a situação ali do carro dele para fazer essa troca. E ser o mais transparente possível até antes dele trazer o carro. Né? Então a técnica é mostrar que aquele produto resolve, como ele resolve, e inclusive uma prova social, um case de sucesso. Fulano de tal estava com o mesmo problema que você, veio aqui o resultado. Então a nossa técnica é mostrar na prática o que está sendo feito, né? O mais transparente possível. A gente conta com um aplicativo próprio, de tirar foto, fazer vídeo, etc. Justamente porque a gente precisa provar para o mercado que nós não somos como algumas empresas por aí, que não é fácil, a gente tem que ficar provando o tempo inteiro isso, né? Então, o que devia ser, na verdade, o inverso, né? Exatamente. Devia ser exceção, não deveríamos perder tempo com isso, mas a gente acaba fazendo isso. Mas é muito importante você saber como funciona o seu mercado, justamente para você saber como que você tem que se diferenciar ali para conduzir o cliente até o final da compra, né? Se você sabe que é importante ele ver provas sociais para saber que você é honesto, que você não vai colocar qualquer coisa lá no orçamento,
você tem que fazer isso, né? Fazer isso. Mas é importante saber realmente como funciona o mercado para você criar. Esse acaba sendo até um diferencial, né? Isso. Essa questão de você ter o aplicativo e você fazer essa demonstração de como está o estado do carro, o que você está fazendo ali, né? Acaba sendo um diferencial mesmo da sua empresa. Eu gosto do processo comercial e a gente desenhou, né? Óbvio que ele está sempre recebendo atualização, como tudo na empresa e tal. Mas eu peguei os principais motivos do não fechamento e trouxe aqui no início. Então eu vou te dar um exemplo que acontecia muito. Às vezes o cliente liga e fala assim, eu quero fazer uma aplicação de uma película, do Insufilme, tá? Aí a gente vai lá, passava o orçamento e tal, ele falava assim no final, ok, eu tô vendo esse carro na concessionária ainda pra comprar, eu só queria ver o preço. Aí o vendedor que perdeu aquele tempão, e ele fica até, atendi 5 clientes hoje, os 5 não tem nem o carro ainda. Então o que a gente fez? Essa pergunta tá aqui no pré-venda. Você quer saber de película? Você já tá com o carro? Qual que é o carro? Então, assim, a gente já pegou a informação que tinha aqui, que dava dando ruim, e trouxe pro pré-venda. Então, tem algumas técnicas que a gente tá ali pra tentar, né? Otimizar. Exatamente. Porque senão você fica perdendo tempo e só fica passando orçamento, né? Então, é isso. E como hoje tá funcionando o seu time de vendas? Quais são as funções, né? De como funciona essa parte processual do time de vendas? Eu vou te explicar de ponta a ponta. Legal. E aí você pode me corrigir, me perguntando aí. Bom, primeiro nós temos o marketing gerando lead. Certo. Tá? Depois a gente tem um pré-venda. Esse pré-venda é onde cai ali no nosso atendimento hoje, principalmente o WhatsApp. Tá? Tá 95% a 99% do atendimento é WhatsApp. Eu acho que para a maioria das empresas hoje. Então, cai nesse pré-venda, e esse pré-venda é um humano que não faz parte dos vendedores, tá? E ele vai qualificar, tá? E ele vai fazer algumas perguntas estratégicas ali, tá? E se realmente for um lead qualificado, ele vai distribuir entre os vendedores, tá? Nessa distribuição, a gente já tem ali uma inteligência. Então, distribui para, primeiro, o vendedor que tem menos leads, tá? E também a gente distribui com o vendedor que tem a maior expertise naquele assunto, tá? Então, um exemplo, a gente é muito forte ali em revisão de Audi e Mercedes. E eu também faço estética e funilaria, mas eu tenho um vendedor que é muito bom em revisão de estética, em estética. E o outro é muito bom em Mercedes, e o outro é muito bom. Então, a gente também faz essa análise na distribuição, tá? E também, de vez em quando, eu falo, essa semana vamos distribuir para quem tem a melhor taxa de conversão, para também dar uma cutucadinha neles, tá? Feita essa distribuição, caiu ali pro vendedor, ele vai continuar o processo de venda. Ali ele já sabe qual é o carro do cliente, qual é o nome, o que ele tá querendo e tal. Não gosto de fazer as perguntas tudo novamente, eu falo isso muito pro nosso vendedor, porque o cliente já acabou de falar aqui no pré-venda, tá? E aí ele vai atender o cliente. Algumas coisas consegue passar preço. Então, um exemplo, uma revisão preventiva, que é aquela que o cliente não quer mais fazer na concessionária, mas quer fazer num lugar que tem certificado, etc. A gente consegue ver o preço. Uma estética, etc. Agora, tem coisas que não dá. Então, o meu carro tá com barulho, o meu carro tá falhando. Precisa trazer para fazer uma análise. Então, o objetivo desse vendedor é fechar esse pré-orçamento e fazer o agendamento. Trouxe esse carro para a loja. Nosso time operacional faz um checklist, isso volta para aquele vendedor responsável e aí ele continua o complemento daquele orçamento, se teve mais coisas ou não teve, tá? Feito isso, ele aprovou, executa o serviço no carro e entrega o carro. Ali, ele recebe do cliente, emite nota fiscal, acabou. Depois de X dias, aproximadamente 15 dias, um outro time entra em contato com o cliente para fazer o pós-venda. E aí ele faz o pós-venda, pergunta, eu não gosto de coisa pronta. Então, cada cliente a gente fala de um jeito, tá? Para realmente ser humano, é humano que faz isso. Então, se o cliente deu uma nota boa, ok, segue, a gente às vezes pede uma avaliação no Google, que isso ajuda. Com certeza, aí você perguntar, já pede uma prova social. A gente tem ali alguns pontos. Então, tem cliente que fala assim, eu atendo muito médico, eu atendo essa área. Então, assim, é um cliente que não fala muito, ele não tem muito tempo, é empresário. Então, assim, a galera sente, tá tudo bem com o carro, deu tudo certo com o atendimento, o carro ficou bom, entregou o que foi combinado. Sim,
muito obrigado. Então a gente já nem pede avaliação. Agora, quando o cliente, nossa, adorei o carro, né? Aí a gente pede avaliação. Sente a abertura ali. Exatamente. Então é um jeito ali. E se deu um problema, esse problema já cai diretamente para mim. E quem resolve sou eu. Eu vou chamar o cliente do meu particular, vou entender a situação e vou resolver o mais rápido possível. Depois disso, a gente passa a cada 3 meses fazer um contato com o cliente. Esse contato pode ser via WhatsApp, pode ser via e-mail, um conteúdo, justamente porque o nosso negócio, ele de 3 a 6 meses o carro tem que voltar, ou para fazer uma lavagem, ou uma revisão de novo, e etc. Tá? Então, nosso processo inteiro é assim que funciona, e aí quando esse cliente precisa de alguma coisa, volta lá para o pré-venda e essa esteira continua. Então, basicamente, é assim que funciona o nosso processo comercial. Legal. E agora, pensando nesse processo, vamos falar de tecnologia. Vamos. O que você usa? O que é essencial de tecnologia para um processo desse? Tá, vamos lá. Começando da geração de leads ali, a gente usa algumas ferramentas, tá? Para fazer campanha e etc. Mas isso está mais ligado lá no marketing, tá? Eu tenho uma plataforma de WhatsApp. Então, assim, eu tenho um número oficial da empresa. E o WhatsApp você não consegue usar várias pessoas, né? Então a gente tem uma plataforma que tem uma inteligência que tá todo mundo conectado e cada um tem ali o seu login, senha, então e o gestor também consegue ver todo mundo conversando ao mesmo tempo. Então assim, para mim isso é importantíssimo, essa plataforma de gerenciamento de WhatsApp, tá? De conversa ali, fica histórico e etc. Então esse é um ponto... Você pode analisar o que está sendo conversado, né? Então assim, eu analiso o tempo de resposta, para mim é importante, a gente acabou de falar, então assim, é uma telinha que eu sempre fico olhando, se tem alguém ali que tá sem a resposta, etc. Tá? Então é uma coisa que o gestor vê e eu vejo muito nessa plataforma de WhatsApp, tá? E aí eu tenho o nosso ERP que faz esse gerenciamento de dados. Então, onde tem ali, se esse cliente já é o nosso cliente, se é um lead novo, essa tecnologia, por exemplo, antigamente você precisava pedir um monte de dados para o cliente. Hoje eu peço o CPF e a placa, eu já pego todos os dados do cliente, a placa já vem todos os dados do carro, não preciso mais ficar pedindo se é 1.0, 1.6, se é 2000 e tal. Então, com a placa a gente já vê tudo. Então, é uma plataforma extremamente importante, tá? E essa plataforma, ela também funciona como um CRM, que vai deixar ali para mim, ó, Gustavo, essa semana aqui gerou tantos orçamentos, tantos gerou ordem de serviço, agendamento, ou não. Então, acho que um CRM, como eu uso um sistema automotivo, o ERP, dentro dele tem um CRM, para mim é importantíssimo. Mas para quem não tem, não é do meu segmento, ou no seu ERP não tem um CRM, como um Pipe Drive da vida, enfim, acho que é extremamente importante num processo comercial. Você consegue até ver, né, o funil ali acontecendo, como que tá o seu funil. E, inclusive, em qual etapa que você não tá tendo uma boa conversão. Acho que para mim isso é muito importante. Aliás, fala um pouco sobre isso, sobre o funil de vendas, porque é extremamente relevante. Eu converso com muita gente e eu vejo que muitas pessoas não têm nem essa noção sobre funil de vendas. O funil de vendas é um desenho de um funil e aí você tem aquelas etapas lá, cada empresa tem as suas, né? Mas é o quanto de lead que tá entrando e o quanto que tá saindo venda ali. Então, resumindo a ópera, é isso, né? Eu gosto do funil, Renata, e você como especialista em marketing sabe muito bem disso, porque eu tô muito ligado no meu custo de aquisição de cliente. Sim. Né? Então, assim, o quanto que custou para mim gerar uma venda? Né? Quanto que tá custando aquele lead? Né? Qual que é meu ROI? Qual que é meu... Não vamos entrar numa conversa de marketing aqui, mas no processo comercial é muito importante. Então, ele entrou um lead ali, ele pediu um orçamento, ele foi qualificado, por que não fechou? E o importante no funil a informação tá ali, mas o que você faz com a informação? Pô, eu não tô fechando por causa do preço? Será que é o prazo? Será que é a minha agenda? Né? Então, quando um vendedor meu dá perdido num orçamento, eu tiro um relatório depois de X tempo e qual é o motivo? Analisar. Então, um exemplo, eu tive uma época que a nossa agenda estava muito longa e o cliente não fazia porque não tinha agenda. Ele quer fazer na semana. A minha agenda estava para 10 dias. Pô, então será que eu tenho que reforçar meu operacional? Será que se eu comprar uma máquina que é mais rápido fazer tal serviço é melhor? Então o funil de vendas, com os seus números, com a sua taxa de conversão, com o seu ticket médio, com tudo, vai te dar essas informações e a gente como empresário precisa tomar essa decisão, em cima de número. Fica muito mais fácil visualizar aonde que tá o gap, né? Onde que tá o problema para você justamente ir lá e corrigir. É muito fácil você, através do funil, vendo as etapas, saber onde que tá o gap da empresa ali para poder ajustar. E eu vejo assim, antigamente, eu sempre gostei de tecnologia, de vendas, de marketing e tal.
Geralmente a gente fazia isso meio que na unha, né? É verdade. Sempre teve. Só que não era tão acessível igual hoje, né? E uma coisa que eu também tinha um problema, Renata, era assim, eu tinha um sistema para cuidar das OS. Aí eu tinha um CRM, aí eu tinha um não sei o que do WhatsApp. Cara, o vendedor não gosta dessas coisas. O vendedor é meio vagabundo pra isso aí. Eu sou vendedor, a gente não gosta. A gente gosta de vender. Então, o que eu fiz? Hoje eu tenho 2 plataformas que eles precisam entrar. É meu sistema ERP/CRM, gerador de orçamento, tem histórico, tem tudo, tem pós-venda, tem... E o WhatsApp, ponto. Que tá a conversa, tá? E isso trouxe uma qualidade de informação muito grande, porque o cara gera um orçamento, ele precisava atualizar o CRM. Aí, então assim, hoje eu sinto que essas informações ajudam bem, e principalmente na tomada de decisão ali pra gente ver, tá? Então, Não, com certeza. foi bem legal. A gente sabe hoje, né? A gente tá até conversando aqui nos bastidores sobre pessoas. Tá fácil, né? Super fácil, super simples. Quem aí, empresário, que não tá sentindo essa dificuldade, não é mesmo? Agora fala, para uma equipe comercial, como que você mantém motivada essa equipe? Não é fácil, né? Mais uma coisa que não é fácil. Eu tenho uma galera que tá comigo há um tempinho, tá? Então, assim, eu acho que hoje a molecada, as pessoas e tal, eles procuram não só mais o dinheiro, né? Eu acho que o dinheiro, ele ainda é a principal moeda de troca, mas ele deixou de ser 95% da decisão ali de uma pessoa que está trabalhando. Então, eu acho que a gente tem que ter uma empresa que entende a necessidade ali daquele comercial, daquele vendedor. Então, uma coisa que eu mudei particularmente, tá? E tive resultados melhores. Antigamente, eu era muito mais Caxias em cima do vendedor. Você tem que fazer isso, você tem que aquilo, e sua mesa, meio toque, tá? Hoje, o meu comercial fica numa sala meio, sabe, mais solto. Então tem uma geladeira com refrigerante, se quiser tomar uma cervejinha à tarde, eles vão tomar, tem um sofá, tem um chocolate, tem uma mesa de café, tá mais... Alguém aqui quer se candidatar? Então assim, a gente tenta fazer um pouquinho mais esse, sabe, humano, né? Mas eu cobro muito, quem trabalha comigo sabe muito bem disso. E assim, a gente precisa remunerar muito bem. Sim. Eu acho que assim, quem quer realmente vai ganhar bem, tem que fazer o que tem que ser feito, né? E aí tem que ganhar muito bem. É o que eu falo lá na Utacar. Bom, você não quer essa responsabilidade, você não quer ser cobrado, você não quer pressão, você tem que arrumar outra coisa, porque no comercial, na venda, não tem o que fazer, nós somos vendedores, nós temos que bater meta, diária, semanal, mensal, a conta vem, não tem o que fazer, tem pressão, tem que cobrar, né? Então, a pessoa que não é muito, né, a maioria não se adequa, vai espirrar e vai sair. Mas eu tenho uma galera que trabalha comigo que é sensacional, tá? Então, a gente tenta aí manter pagando muito bem, tendo ali um ambiente legal para trabalhar, sendo bem flexível, dentro de uns padrões também, que você não pode também, né? Mas é isso. É desafiador, mas a gente tem bons resultados. Não posso reclamar do nosso time, não. Ah, legal. E você falou num assunto muito que é relevante, que é meta, né? Como que você faz essa elaboração do plano de metas? Porque eu vejo que isso ainda é um grande tabu de muitas empresas, esse plano de metas. Porque ele também tem que estar adequado ali. Como que você construiu isso lá atrás, né? Bom, eu fiz da seguinte forma, e eu acho que não é uma conta muito exata. Sim. Né? Então, assim, primeiro, qual é a capacidade da sua operação? Porque eu também já tive amigos que falam assim, meu vendedor precisa vender R$1 milhão, eu tenho 3 vendedores. Cara, a sua empresa consegue entregar? Não, se todo mundo bater a meta, a minha empresa não entrega. Porra, aí você também, né? Vamos... Outra coisa, qual é a geração de lead que você está fazendo para esse time comercial e qual é a recorrência do seu negócio? Né? Porque você pegar ali 3, 4 vendedores, colocar dentro de uma sala, a empresa não tem uma rede social, não tem um tráfego pago, o cliente dela compra uma vez por ano por conta do produto e serviço, e você dá uma meta altíssima, eles não vão fazer, né? Então assim, eu analiso essa geração de tráfego, eu analiso a recorrência, porque uma coisa que eu gosto muito é de cuidar da carteira, tá? Até por conta do custo de aquisição, que tá cada vez mais caro. Eu faço Google faz 10 anos. Eu cheguei a pagar centavos em clique. Hoje tem campanha minha que custa R$30 o clique.
Nossa. Então assim, a gente precisa cuidar da carteira cada vez mais, né? E aí você vai analisando o que você consegue entregar, para onde você quer chegar, você como empresário. Pô, eu preciso ter um faturamento tal, porque eu preciso construir isso, eu quero uma marca, eu vou construir outra loja, eu tenho um sonho. Então você vai colocando tudo isso dentro de uma fórmula e aí você fala, pô, minha empresa precisa faturar X mil e aí você divide entre os vendedores, é o que eu faço. Os meus vendedores hoje têm metas iguais, tá? E os meus vendedores também, eles ganham um fixo e eles ganham um variável. O variável é 5, 6 vezes mais do que o fixo, né? E todo mundo é igual, tanto fixo quanto variável. Então, o que faz você ganhar mais do que seu coleguinha é isso aí. Todo mundo recebe ali os leads também de uma forma igualitária. Então... É isso aí. Quem se diferencia porque realmente fez mais. É isso. E outra coisa que eu também gosto, carteira é sua. Tá? Você fez, aquele cliente foi atendido pela Renata, esse cliente voltou daqui 6 meses, lá na loja é da Renata o lead, o cliente. Você tá fazendo a sua carteira, a não ser que o cliente peça para trocar de vendedor. Eu não tive esse problema ainda, né? Porque a galera vai bem, mas é assim, tá? E meta também tem que ser atingível, né? Ah, sim. Porque senão você desmotiva, exatamente, fica muito fora. E ultimamente, acho que de uns 2 anos para cá, algo que vem dando muito resultado, Renato, o que eu fiz? Eu tenho uma meta, tá? A minha galera ganha uma comissão, tá? E eu continuei com essa meta total, master, mas eu peguei e dividi em mini metas, tanto diárias quanto semanais, e também por produtos / serviço. Então eu faço campanhas semanais, tá? Eu já aproveito e faço uma reunião com essa galera segunda-feira e falo, gente, essa semana aqui tal produto e tal serviço está em campanha. Se vocês venderem, vocês ganham X. Um bônus. Um bônus. E já pago no dia. Ah, legal. Então essa garotada, eles gostam disso. Então chega na sexta-feira, o cara às vezes tem lá. Só que é imediatista vai receber na hora. Eu tenho um vendedor que chega na sexta, tem R$1.000 de bônus para receber daquela semana. Tá? Então eu acho que isso fica uma meta curta, fácil de enxergar. Uhum. Porque tem um outro problema que a gente tem também, é assim, você colocou uma meta pro vendedor. Ele vai dividir por dia, ok. Então vamos falar que ele tem R$100.000 de meta. Chega no dia 15, se ele tá com 50, ele tá no jogo. Sim. Né? Só que se ele tiver com 10, ele já desanima. Tá longe. É um problema. Que aí ele fala assim, mano, esse mês eu não vou bater mesmo, então eu não vou nem trabalhar, porque eu vou trabalhar pra vender 50. Ou seja, no meio do mês já desiste. Já desiste. Então é um problema também que a gente tem que ficar vendo, né? Então, como eu faço a meta eu vejo todos esses números que eu acabei de falar, faturamento, etc., os meus objetivos, divido para essa galera, vejo a capacidade de cada um, a capacidade da companhia de entregar aquele resultado se for vendido, e também essas metas semanais com bônus, isso ajuda muito no dia a dia. E gera também uma competição. E faço, dependendo da unidade, uma meta do time. Né? Quando eu vejo que aquele time tá bem, o cara tá vendendo 100, e o outro do lado tá vendendo 100, eu faço individual, mas também faço como um time. Galera, eu preciso dessa semana aqui que vocês me entreguem esse resultado. Se vocês entregarem, eu te dou um prêmio sexta-feira. Então isso também dá resultado. A gente vai tentando se virar aí e se adequando no mercado, mas isso vem dando resultado, sim. Não, legal pra caramba. Um pouquinho antes você falou de alguns canais. Queria conversar com você sobre canais de aquisição. O que você julga importante? É ter muitos canais? Como que você faz essa distribuição dos canais de aquisição? Do lead, você tá falando? Canal ali. Tá. Porque é o que vai dar ali a quantidade, o fluxo do pessoal trabalhar, né? Eu penso da seguinte forma. O meu produto, quando eu falar produto / serviço, né? Porque o nosso negócio é muito serviço também. Ele não é um produto de desejo, tá? Até a estética automotiva, pode ser que o cara queira dar um tapa no carro, deixar ele bonitão e tal. Mas ele é muito mais necessidade. Então, o que eu vejo? Que dependendo do canal, não vai bem. Então, assim, o meu negócio em rede social nunca foi bem. Bem que eu digo assim, nossa, o maior gerador conversão. Não tem, tá? Tem muito curioso, tá? E eu também sinto que quando você pega um tráfego de busca, você consegue qualificar melhor a campanha do que numa rede social. A rede social é muito barato, então aparece para muito. Sim. Hoje, com pouco, você aparece para 1.000 pessoas, né? E aí vem muito curioso, ok? Então, para mim, a busca hoje é meu principal canal, tá? Segundo canal, eu trato como canal, tá? Indicação. Sim. Tá? Então, indicação para mim também é importantíssimo.
Eu não trabalho esse canal o tanto que eu deveria trabalhar, para falar a verdade. Isso que eu ia perguntar, você tem alguma metodologia ali de Não, indicação? não tenho essa metodologia e acho que a gente deveria pensar nisso, tá? Principalmente porque tá ficando cada vez mais caro o tráfego, tá? Sim. E é pago, então a gente precisa começar a pensar um pouco nisso, mas eu tenho bastante indicação. A indicação hoje é um canal excelente porque esse lead que foi indicado, ele já veio Qualificado. É isso, né? A gente participa de um grupo de network, eu ia falar que é um outro canal. Lá no network a gente faz isso. É verdade. Porque eu venho aqui no seu negócio, eu já sei como é que é, eu já sei o cliente que é bom pra você, então eu já trago quem é legal pra você. Eu não vou indicar um cliente que eu sei que não é o seu comprador, né? Então a indicação é outro canal. Um outro terceiro canal que a gente tem é o network, né? Então, eu tô num grupo de network, você também participa, Sim. e eu tô lá, vai fazer 8 anos, né? Então a gente tem ali um nome, a galera conhece, então automaticamente vem essa demanda, tá? A rede social é um outro canal, mas bem baixo, ok? O meu negócio também é a loja física, a estrutura, o cliente que passa na porta também é um canal regional ali. Uhum. Então, o Google Meu Negócio... Funciona super bem. Funciona super bem. Então, é mais um negócio que tem que estar ligado, tem que estar preenchido certinho, tem que estar com todas as diretrizes ali. Então, é um outro canal bem legal. E outra coisa que eu trato como um canal, que é a minha base de clientes. Então, o cliente que está ali, ele tem que receber uma ligação, ele tem que receber uma mensagem, ele tem que estar sendo nutrido ali, um e-mail marketing, não aqueles coisas tão chatas, mas tem que estar ali uma informação legal para ele estar sempre trazendo ali. Mas resumindo a ópera, o Google é nosso principal canal aí, tá? E você considera importante ter inúmeros canais? Eu vejo que muitas pessoas, muitos empresários acabam, faço só isso ou só aquilo, acha que não, só uma coisa tá bom. O que você vê? O que você pode falar para esse empresário ali? Porque você trabalha muitos canais de aquisição. O que você acha que pode ser perigoso ali para o empresário ter poucos canais? Eu vou falar até utilizando uma frase que é muito conhecida: não coloque todos os seus ovos na mesma cesta, né? Eu vou dar um exemplo para você, é especialista nisso. Nós estamos passando por um processo de mudança de rede de pesquisa por vir uma AI. Sim. Né? Então hoje, dependendo do que você pesquisar na barra do Google, não vem mais os anúncios. Primeiro vem uma resposta da IA, do Google a Gemini. Uhum. Então ali, todo o tráfego, toda a busca vai sofrer e está sofrendo uma mudança. Então já aconteceu de campanha minha, de uma semana para outra, mudar 50%. Quer dizer, se eu tenho 100% da minha geração de lead ali, eu já tinha tomado na cabeça. No mesma coisa acontece no network. Eu já cheguei a receber 4, 5 leads na semana e já passei meses sem receber um lead. Né? Então eu acho que você precisa ter sim mais do que um canal. Dosar, né? Sim, e esse multi-canais vai chegar no final das contas com um número legal para você, né? Porque sempre vai ter coisas pra você fazer. Sempre. Sempre tem. E otimizar, né? Porque acho que no processo todo a gente não pode se acomodar. A gente tem que estar sempre vendo o que está funcionando, o que não está funcionando e melhorando no processo, né? No caminho ali, os processos. Exatamente. E a gente vê muita gente acomodada. Não, já tá bom, já é isso. E acaba ficando por ali mesmo. E acaba tendo alguns problemas como esse do Google. Se você não vê que tá com algum problema, você tem que ir ver o que tá errado, ou otimizar e ter outros canais ali para poder não passar por esse sufoco aí de perda de geração de leads, né? Com certeza. E eu acho que hoje o canal que o Google ele é o que mais traz, mas o que a gente coloca muito foco é na base. Sim, tá? sim. Eu acho que a recorrência, ter aquele cliente ali, aquele cliente fiel, porque hoje você tem ataque de informação e de marketing nesse cliente muito grande. Não era assim antigamente. Né? Hoje você tem um monte de coisa. Um bombardeio. Essa é a palavra. Naquele cliente. Então, a qualquer coisinha, ele fala: não, eu vou em outro lugar, eu vou não sei o quê. Sim. Né? Então, você tá sempre do lado daquele cliente e ele custa, obviamente, né, para fazer esse trabalho, mas ele custa muito menos do que o tráfego pago. Sem dúvida, para adquirir novo, né? Exato. E o esforço do seu time. Porque hoje você fechar, um exemplo, uma indicação da sua base, um cliente que já te conhece, pra
pra você fechar, no nosso caso, a gente pega o histórico, as últimas 5 revisões do cliente, ele fez lá com a gente. Na hora que a gente passa o orçamento, ele tá esperando já o preço, o estilo, o checklist, a entrega, o carro lavado, cheiroso, do jeito que ele gosta, a gente vai buscar na casa dele, entrega na casa da esposa. Então, assim, ele é muito fácil fechar. Agora, o lead novo, que não conhece esse processo, você tem um esforço muito grande de explicar pra ele como é que funciona. A gente é assim em qualquer lugar. É verdade. Né? Pô, eu quero comer uma pizza boa, a gente já sabe qual que é a pizzaria boa, né? Então, trabalhar a base, pra mim, nesse ano aqui tá sendo o nosso foco e provavelmente vai ser nos próximos aí. Então, aproveitando esse gancho, como que você trabalha essa base? Dê algumas boas práticas sobre como manter ali a base de clientes, como fortalecer no pós-venda, né, esse cliente. Bom, primeira coisa que eu gosto de falar pro nosso time, fazer o básico bem feito, né? Acho que é o principal. O cliente veio para resolver o problema, tem que ser resolvido esse problema, ok? Então, primeira coisa é fazer o serviço bem feito. Já é a próxima venda, né? Então, esse cliente ele foi bem atendido, resolveu o problema dele, ele saiu satisfeito, ele saiu impressionado. A gente discutiu esses dias atrás a Disney, né? O wall do atendimento. É fazer realmente o cliente sentir dessa forma. Então, para mim, tem que ter uma entrega muito legal ali. Quando você faz um pós-venda, eu vou falar do meu segmento, tá? Sim. Já é um diferencial. Ok? A maioria não faz. Não faz, tá? Então a gente já sai na frente aí quando faz um pós-venda. O cliente, ele sente assim, pô, tem alguém preocupado se o serviço foi feito de forma legal, se eu tô satisfeito, e quando dá errado a gente tá lá para dar um pós-venda, né? Então assim, o cliente já sente isso. Ele vai lembrar na próxima vez que precisar de alguma coisa. Com certeza. Quem não gosta de um bom atendimento, né? É isso. Outra coisa que a gente faz também é disponibilizar para os nossos clientes alguns serviços nossos gratuitos. Então, um exemplo, a estética automotiva nasceu na Autacar porque o meu cliente, ele precisava lavar o carro, né? E não tinha um lava rápido que ia buscar o carro dele com tudo aquele mimo que a gente fazia. Eu falei, pô, vamos montar aqui dentro. E aí, óbvio que a gente acabou fazendo um monte de coisa. Mas uma coisa que a gente faz, o cliente que vai lá, faz uma revisão, quando passa 40 dias, liga pra ele, a gente pode buscar o carro e lavar e a gente não cobra nada. Aí você fala assim, Gustavo, mas você vai lá buscar o carro do cara, lava o carro e não cobra nada? Meu, esse custo, ele é 10% do CAC ali, do custo da aquisição de cliente. Vale a pena. Não é muito. Tem cliente meu que fala assim, Gustavo, é até chato, eu não gosto de lavar o carro com você porque você não cobra. E tem cliente que eu falo, não, mas eu não cobro, porque... Exatamente, né? Então, assim, são algumas técnicas que a gente utiliza para esse cliente estar na base, tá? Sempre trazer informação relevante para o nosso cliente, né? A gente tem um público feminino muito grande lá. Eu tenho mês que mais de 50% do nosso atendimento é para mulheres, 50%, é muito importante isso. A gente, no nosso time tem mulher para atender também, nosso ambiente ele é para isso, então a mulher vai, nosso negócio antigamente era pior ainda, né? Mas eu sinto assim, o cliente, o marido leva o carro da mulher a primeira vez. Aí ele vê que tá ali uma galera de uniforme, que tem um pessoal para atender, que ninguém tá ali para fazer nada de errado. Eu já sinto que na segunda revisão a mulher já leva. A gente já leva ela para casa, para o escritório. Então, tratar esse cliente como ele realmente deve ser tratado, como ele gosta, faz essa base fortalecer e esse cliente ficar. E os avisos que o nosso sistema dá, o nosso ERP junto com o CRM, seu carro vai vencer daqui tanto tempo, volta aqui porque tal coisa vai vencer. Então, isso faz com que esse cliente fique na base. Óbvio, a gente não consegue 100%. Sim. Né? Mas o nosso faturamento hoje, 50% dele é da base. Isso é importantíssimo. Dado importantíssimo. Importantíssimo. Gustavo, acabou o tráfego pago, acabou. A gente vai sobreviver. Uhum. Por que faz tráfego pago? Porque a gente quer crescer. Lógico. A gente quer, né, cada vez mais. E o nosso negócio não é um produto e serviço que você compra hoje e compra amanhã de novo. Você vai comprar daqui 6 meses. É verdade. Então eu preciso ter uma base grande para ficar... suprir os meses ali de Exatamente. faturamento. Então, né? Cuidando dos nossos clientes, a gente faz dessa forma. Aí você falou sobre diferenciais, né? Como que você construiu esses diferenciais? Como que foi esse processo para realmente o diferencial ser aquele encantamento do cliente? Eu sou apaixonado por um bom atendimento, né? Então, de ir num lugar e ser muito bem atendido. Eu gosto disso.
Então, eu fui criando diferenciais reais para os nossos clientes, né? Então, eu vou dar um exemplo. Buscar o carro na casa dele ou no escritório dele e depois entregar. É um diferencial real. Não é um serviço de leve e traz, igual tem em qualquer lugar. O cliente ele tem que sair da casa dele lá e alguém leva ele de volta. Já tá ok. Mas eu ir na casa dele buscar o carro, sem ele mudar a rotina dele, é um grande diferencial, tá? 100% dos carros que passam na Autacar, independente se for para fazer estética, o que for, entrega lavado, tá? E é uma lavagem boa, não é uma lavagem, de graça. Gente, é uma lavagem excepcional. Meu carro nunca foi tão bem cuidado como na Autacar lá. É isso, de entregar no final das contas para ele uma lavagem, né? Então, para mim é um grande diferencial. O histórico de serviço que tem no carro dele, guardado no nosso RP, a gente tem um servidor para isso. Então, quando ele vai vender o carro, Gustavo, quero saber tudo que eu fiz aí. Um clique, ele recebe, tá tudo online, tudo certinho. Isso é uma outra coisa boa que a gente faz, porque o carro é o nosso cliente também. Então, já aconteceu várias vezes de vir uma pessoa falar assim, olha, eu comprei esse carro de fulano de tal que era seu cliente, eu quero manter Legal. aquele histórico. Então, aí também dá um outro negócio legal. Então, atender ele, ter esses diferenciais reais para ele, a transparência, a comodidade. E outra coisa que eu julgo extremamente importante é algumas certificações que a gente tem, porque esse cliente ele quer o melhor dentro de um custo-benefício, ele quer saber que o carro dele tá com um produto. Então a PPG é um exemplo que eu falei para você, que é quem a gente compra tinta e verniz de carro quando vai fazer uma repintura. É a PPG que invasa na montadora. Então ele sabe que ele tá fazendo um processo igual à montadora no carro dele, que ele não vai perder a originalidade. Então tem uma série de coisas ali. A gente é credenciado pela Bosch. A Bosch tem um grupo de engenheiros que está à disposição da Autacar e, obviamente, dos credenciados, que se tiver um problema muito complexo de injeção eletrônica, esse grupo de engenheiros vai nos ajudar. Então aqui tem uma base, tem uma estrutura, né? Nós temos scanner certificado para pagar as revisões do carro original. Então, tudo isso a gente foi fazendo alguns diferenciais, né? Esses diferenciais para entregar o melhor para o cliente. E o que eu gosto também, Renato, é o seguinte: de ter tudo isso na mesma cesta. Porque tem concorrente meu que vai buscar o carro na casa do cliente, mas ele não lava. Uhum. Tem concorrente que lava, mas não vai buscar. Então, você ter tudo isso, uma comodidade para o nosso cliente, eu acho que é os nossos diferenciais aí, como outros que poderia falar aqui, tá bom? Não, perfeito. E você utiliza pesquisa de satisfação? Sim, pesquisa, primeiro que tem o pós-venda, com o cliente direto. A primeira coisa é a pesquisa. A pesquisa ali, tá? E é legal, a galera responde, tá? E eu também encomendo pesquisa para saber um pouquinho como é que tá o mercado aí fora. Eu acho que é uma coisa importante da gente saber, né? Então, como é que tá o preço? Tá? Sim. Outra coisa que eu cuido muito é o preço, porque a gente utiliza uma tabela tempária. Então não é Gustavo, quanto que é para pintar um para-choque? É 1.000, é 2, é 3, é 5? Não. Existe um órgão que regula isso, existe uma base de cálculo para você fazer uma precificação. Não é da cabeça. Não é passar lá na frente, eu vou cobrar 1.000 nesse aí. Não é assim que funciona. Boa. Então assim, existe uma precificação muito bem feita para a gente entregar para o cliente. Então são alguns cuidados que a gente tem ali realmente para atender e ser diferente aí no mercado. Mas não é fácil, né? Não, tudo isso. Não é Só fácil. que empresário sabe, né? Sabe. Porque isso é apenas uma parte, né, de uma empresa. A gente estava falando aqui antes de entrar no ar sobre a complexidade que é, né? E cuida de pessoas, e cuida de imposto, agora vai vir uma reforma. Sim. E é venda, e é marketing. Parece que eu sinto que a gente tá num ciclo no ano que tem hora que eu preciso dar uma atenção no marketing. Aí eu vou lá dar uma atenção, gero um monte de lead, aí o comercial, aí daqui a pouco o produtivo não consegue acompanhar, e aí eu mexo no produtivo, mas aí não tem venda, ainda ficando assim. A nossa vida é essa, é equilibrar os pratos. É isso. E não tem jeito, porque a gente é um só, né, pra gerir, né, tudo, né, a gente fala quando a gente é empresário, assim, a gente é um só pra gerir todos os departamentos. A gente vai focar numa coisa, vai balançar o outro, não é? É normal isso, né? Mas que é um grande desafio, E a tecnologia, as informações estão muito rápidas, as coisas mudam muito. Muito. Você faz um negócio hoje, eu sinto que eu sempre tô atrasado, parece. A gente nunca tá na frente. É verdade. Imagina eu no mundo do marketing digital. Nossa senhora. E aí vem a pergunta que eu tenho feito para todo mundo sobre a inteligência artificial. Hoje a gente não tem como não falar sobre isso.
O que você está utilizando? Você já utiliza IA? Já. Em quem? Em quais processos você utiliza? Eu não utilizo nenhuma inteligência para falar diretamente com o meu cliente. Tá? Ainda não. Não tô aqui para falar que eu não vou usar. Sim. Tá? Mas eu ainda não fiz isso. Tá ok? O que eu utilizo é a inteligência por trás, nos bastidores. Então, assim, às vezes eu preciso fazer... Eu tô dizendo tanto na parte comercial e marketing, quanto na parte financeira, administrativa, quanto na parte operacional ali. Tá? Então, a inteligência artificial, ela lê, às vezes, um manual técnico quando vai fazer um serviço complexo num carro. Tá ok? A gente utiliza. A gente precisa fazer, a gente tem lá alguns números que eu sempre gosto de comparar esse mês aqui com o mesmo mês do ano passado, e tem um monte de coisa, ticket médio, quanto que faturou na oficina, quanto faturou no fast repair separado, qual foi o melhor taxa de aproveitamento. Às vezes eu pego essas informações e coloco para uma IA para trazer um resultado, tá? No comercial, a gente tem alguns scripts ali de venda, algumas mensagens que a gente manda para o cliente. A IA também cuida um pouquinho ali nos bastidores para a gente fazer. Então, texto principalmente, né? A gente faz. Utiliza um pouco de IA no Google, tá? Então, para a gente ver ali qual que é a melhor campanha, qual que é o melhor anúncio, análise. Então, a gente faz... Texto, às vezes a gente tá ali, vai fazer uma postagem na rede social, usa uma IA assim para fazer o texto, o título. Eu não gosto muito de copia e cola, tá? Mas eu pego uma ideia da IA ali para fazer. Então, eu estou utilizando inteligência artificial mais nos bastidores do que ali na ponta com o cliente, mas utiliza... Sim, já otimiza muitos processos, né? Muito, ajuda muito. E eu também, às vezes, tenho algumas discussões com a IA. Então, estou pensando em fazer isso. O que você acha? Não, é isso. Então vamos assim, e assim por diante. Né? Então, não, e é excelente, porque você tem vários insights, várias ideias que você nem pensou, né? É legal, é muito legal ter essa discussão com a IA. É isso. De vez em quando dá raiva, mas a gente tem, é legal sim. Bacana. Eu não sei se a gente deixou de abordar algum ponto, alguma coisa específica que você gostaria de trazer aqui pra gente. Bom, hoje o assunto foi o processo comercial, então acho que a gente já falou bastante coisa. Eu acho que você falou bem no começo que acho que um pilar extremamente importante. Eu não tô aqui para falar que é o mais importante, porque todo pilar da empresa é importante. Mas o que eu falo lá na Utacar que é o seguinte: sem a venda... Não existe empresa. Por isso que eu falo que é o mais importante, porque... Não tem outros departamentos. Não tem. Não adianta, se não tiver venda, dinheiro, a menina do financeiro não tem como pagar conta, e assim não tem o produtivo, etc. Então, o processo comercial tem que ser feito de forma... tem que estar perto dele, né? E eu também sinto, Renata, que a gente está passando por questão de IA, por questão da galera inova e tal. Eu tô sentindo falta do básico bem feito, sabe? Às vezes a gente vai num restaurante, a gente vai comprar um produto, um serviço, às vezes tá cheio de coisas e o que tinha que entregar ali, o arroz, feijão, bife e batata frita, não tá conseguindo. Então é uma coisa que eu também fico me policiando, porque é fácil hoje você contratar um monte de plataforma. Sim. Antigamente, você ia contratar uma plataforma, era em dólar, era difícil. Hoje, qualquer R$9,90, R$19,90 você contrata. E aí, às vezes, você fica colocando um monte de coisa no seu processo, um monte de coisa na sua empresa, e o básico bem feito você está esquecendo. Né? De ter um produto legal, de atender o seu cliente ali, humano, lembrar dele. Então, é uma coisa que eu queria deixar claro, que eu acho que num processo comercial, o básico bem feito ainda é relevante, funciona. Exatamente. E deve ser mantido. É isso aí. O restante é para agregar. É isso aí. Então, acho que falamos um pouco aí do processo comercial, foi muito bom. Não, legal demais. Eu tô vendo aqui, já deu 1 hora. Gente, passa muito rápido. Muito rápido. Que bate-papo muito legal. E, Gu, queria que você deixasse uma mensagem. Olha para sua câmera da verdade. Fala para aquele empresário que ainda não tem tudo isso que você falou hoje definido. Que mensagem você deixa para ele? Eu acho que você tem que ir etapa por etapa, né? Eu também falei bastante coisa que a gente faz aqui, mas eu também fico me cobrando bastante, né? Então eu também tô cheio de ideias, de querendo fazer coisas, né? Assim como a pessoa que não tem, eu tenho amigos que já tá 3 anos na minha frente, né? É natural. Então assim, primeira coisa, etapa por etapa.
ok? A segunda coisa coloque isso no papel, tem ali o seu rascunho, como que deve ser feito, testa a operação, testa o processo, faz esse teste, né? Atende você também ali, né? Às vezes a gente tem um time de venda, acaba não fazendo isso. Eu gosto de atender um cliente ainda, né? Eu gosto de estar no pós-venda, porque eu preciso escutar o meu usuário, o que ele tá querendo, porque pra gente é lindo, maravilhoso ter lá, sei lá, uma sala com uma cervejeira, com um café. Às vezes o cliente não quer isso, o meu cliente quer outra coisa, né? Tô dando um exemplo. Sim. Então, assim, esteja na frente ali. Às vezes você tem um negócio muito maior, que atende 1000 pessoas por dia, você não vai conseguir estar ali sempre. Mas pega um dia ali, atende um cliente, entenda um pouquinho. Então, assim, faixa por faixa, degrau por degrau, eu acho que a gente vai conseguir ter um bom resultado no final. E é aquilo, né? Um empresário que tem resultado é um empresário inquieto. Eu gosto dessa frase também. Eu acho que a gente tem que estar atrás. Não adianta falar que eu vou entrar 8 horas e vou sair às 18. Você não vai ter uma companhia. Não adianta, infelizmente eu não conheço ninguém que teve super resultado. Vai ter que trabalhar de sábado, domingo, vai ter que trabalhar à noite, vai ter que trabalhar de feriado, vai ter que fazer. Óbvio que não é por muito tempo, não pode ser por muito tempo, né? Então tem que correr atrás, tem que fazer um pouquinho mais do que o normal aí. Se acomodar jamais. É isso. E acho assim também, Renata, às vezes é uma outra pegadinha que acontece no nosso dia a dia. Não ficar muito preso no operacional. Sim. A gente precisa ver o negócio de cima. Ver o todo, senão também a gente acaba não vendo os outros departamentos, vendo as outras necessidades ali da empresa, né? A gente tem que estar comandando os departamentos. É isso. Eu acho que a gente precisa sim fazer a gestão do negócio. A não ser que você não queira também, você quer morrer o resto da vida ali, tá tudo certo também. Mas se você quiser ter uma empresa de verdade... Mas se você não tá lá, você precisa ter alguém que esteja, né? É isso. Você não pode delargar a gestão. É isso. Precisa ter gestão, precisa ver número, precisa ver o que tá acontecendo com a empresa, precisa ver marketing, precisa ver venda, precisa ver compra, precisa ver imposto... Precisa, ainda tava falando de imposto. Precisa ver custo, né? Hoje em dia RH hoje é um tempo que eu invisto, tá? De ver como é que tá o nosso time, como é que tá, não é mais só dinheiro, né? Então... Você tá com quantas pessoas na equipe hoje? Hoje tá 28, 30, nessa faixa aí. Não é muito, mas a gente tem... Mas é o suficiente, né? Pra deixar um cabelo branco. Né? É isso. Não, legal demais. Aproveita e fala quem são bons clientes para você. Aproveitando ali, né, a pegada ali do nosso network. Vamos lá. Quem são bons clientes para a Ultracar? Bom, eu falei no início que a Ultracar é um birô de serviços automotivos, então tanto revisão preventiva e corretiva, aquele cliente que não quer mais fazer a revisão na concessionária, mas quer manter o manual, manter o que a montadora faz, com carimbo, tudo certinho, a gente tá lá. Você que tem ali, raspou um para-choque, tem um risco na porta, precisa fazer um fast repair, uma pintura rápida, com qualidade, o padrão original, o padrão de montadora, a gente tá lá para isso. Estética automotiva, polimento, vitrificação, película, a gente tá muito forte com película, com PPF, com insufilme, agora tem insufilme anti-vandalismo, térmico, com tecnologia. Então são bons clientes, pessoas que buscam por esse serviço são bons clientes. E o cliente em si, a gente busca ali o cliente que médico, empresários, né, que quer realmente fazer um serviço de alta qualidade, ter um atendimento legal no carro, não vai ter problema, ter um pós-venda. Esse é um bom cliente ali, um bom time ali de clientes pra gente. Bacana. Quero te agradecer muitíssimo pela sua disponibilidade de estar aqui compartilhando um assunto que é extremamente importante e relevante para qualquer empresa, né? Você falou muito do seu segmento, da sua estruturação, mas isso serve para qualquer empresa. Eu acho que se pegar o que você falou aqui, já dá grandes insights aí para outros empresários, outros ramos. E a importância realmente da gente estar sempre antenado ali do que a empresa precisa, principalmente falando do comercial, que, ao meu ver, é o mais importante, porque sem vendas a empresa não existe. Né? Não tenha dúvida, é óbvio que a gente traz a nossa realidade. Sim. Eu assisti aqui o episódio que a Neide veio da Conte Mais. Legal. Então, assim, ela também tem um processo comercial. Sim. Né? Então, a gente discute bastante. Óbvio que é totalmente diferente. Ela tem um negócio que é recorrente, que tem contrato e tal. Mas as dores são as mesmas. São as mesmas. É isso. Então, muito obrigada pela sua participação aqui hoje, Gu. Gente, ó... isso é ouro. Pega esse dedinho aí,
Pega esse aviãozinho e compartilha com empresários, amigos seus, porque aqui tem riqueza de conteúdo para você pensar como estruturar mesmo um departamento comercial. Pensa naquela empresa que está precisando disso, compartilha. Não, não economiza não, tá bom? Muito obrigada pela sua presença até aqui e até o próximo Ping Podcast.